É o grupo com David. David, você precisa ativar o seu som e Davi curte colocar na tela para gente o PowerPoint. É esse? É esse. Maravilha, David. Então, os dois pontos de nosso grupo que se destacaram mais, entre aproximadamente 5 grandes pontos. O primeiro foi um descanso proativo, não apenas uma passividade. Há uma tendência no Covid-19 de retirar, de se defender, de se proteger, de tomar passos para trás. E temos que descobrir o que Deus está podando e tornarmos parceiros de Deus. Não apenas ser objetos do que está acontecendo, alguém fazendo o que quiser conosco, e sim nós sendo sujeitos, nós tomando uma postura proativa. Então é quase uma paradoxa, descansar e ser proativo. Se vocês querem entender essa paradoxa de forma muito profunda, vai atrás da versão A Mensagem quanto a Mateus 11, 28 a 30. Eugene Peterson fez um trabalho excelente. Eu tenho tomado esses 3 versículos como meus versículos não de um ano, e sim do resto da minha vida. Saber como caminhar com Jesus de forma descansada para juntar-me com Ele, para fazer a obra dele. Mateus 11, 28 a 30. E o segundo é voltar ao ministério de Jesus na história da igreja para os grupos pequenos, transicionar já. Na verdade, muitos já transicionaram para grupos pequenos. Se eu posso aprofundar um pouquinho este assunto, Roberto Silvado me impressionou muito um ano atrás, quando ele falou que sua igreja fez a transição para grupos pequenos, para células. Eu acho que foi início da década de 2000, 2001, 2000 e alguma coisa, e fizeram toda uma outra transição ao discipulado. São 2 coisas distintas. A maioria de igrejas que tem grupos pequenos não tem discipulado. Não tem pessoas crescendo intencionalmente em microgrupos acompanhados com transformação acelerada, que é o que acontece num verdadeiro discipulado. Então, podemos juntar que, junto com os grupos pequenos, precisamos redescobrir ou descobrir microgrupos. Obrigado. Maravilha. Maravilha, David. Muito obrigado. Vai ser Marcos Ferreira. Eu não recebi o material de Laene ainda. É o Wellington, o secretário. Wellington. Nos abençoou ali, coletando as informações. Um grupo excelente que a gente estava ali, de gente experiente. Tinha muita gente das novas gerações também. Bacana. Eu acho que está sendo colocado aí, então, o PPT que o Wellington fez o resumo. Está na tela. Isso, o pastor Wellington fez um resumo das nossas conversas, que foram muito boas. A primeira coisa que foi destacada é o tempo de Deus para rever nossas ações, né? Essa questão do reinventar, esse tempo que a gente precisa parar e olhar para aquilo que Deus tem para nos falar para esse tempo, né? A questão do Kairos de Deus e esse momento de reinvenção. A segundo destaque ali foi o foco no discipulado, de fato, realmente intencional, essa coisa de não deixar espontâneo, mas a gente intencionalmente se posicionar no discipulado de forma intencional, e esse discipulado não seja somente informacional, mas transformacional, né? Essa busca de um estilo de vida, um estilo de ser igreja que promova, de fato, transformação. E aí a gente fechou colocando que o foco agora, nós fomos chamados nesse tempo para um tempo de reclusão, né? Eu chamaria de um tempo de recolhimento que Deus nos chamou para a gente olhar para nós mesmos, vermos se nós estamos crescendo de fato, né? Tendo o reino de Deus em primeiro lugar. E o segundo aspecto disso é o aspecto da nossa família. Deus nos recolheu para as nossas famílias nesse momento. Então, o que nós estamos investindo como igreja, como pessoas, para que as nossas famílias cresçam discipularmente, cresçam ou aprendam a crescer
como esse microgrupo, esse microigreja ali, essa microcomunidade, ela está crescendo a imagem de Jesus. E aí, a partir daí, isso se multiplicar para a igreja como família. Foi nessa linha que nós trabalhamos. Maravilha, Marcos. Muito bom a perspectiva da nova geração, os pastores jovens. Muito obrigado, viu? Em seguida... Vou compartilhar aqui. Bem, enquanto eu vou conversando, vou compartilhando e vou compartilhando com vocês a nossa perspectiva, a conversa inicial com as contribuições de cada um, daquilo que... Ups, compartilhei errado, né? Do que nós ouvimos de Deus, está aqui. Não. Do que ouvimos de Deus, pronto. A primeira dinâmica de um tempo de incertezas. E que, na verdade, todo esse contexto são contextos que, em alguma medida, nós já vivemos. Porque nós somos pessoas que temos certeza de Deus e temos certeza das suas promessas. E as demais coisas, nós também não temos controle. Então, nós vivemos de forma mais intensa isso agora, mas são contextos que fazem parte da nossa fé e da nossa vivência. Sim. E depois a conversa ficou muito em cima da intencionalidade. O compartilhar de que nós temos nesse momento que pensar que os dados que o Edmund trouxe de 2 a 3% que são discipuladores intencionais. E isso precisa nos fazer repensar, e a conversa girou em torno disso, de que nós temos que ter essa intencionalidade primeiro conosco mesmo. Nós precisamos ser discípulos e discipuladores para levar nossa igreja a ser igreja de discípulos e discipuladores. Então, quando pensamos em igreja, que pastores também sejam discípulos, esposas de pastor, pastoras, também gerem esse movimento de serem discípulos e a intencionalidade de fazer discipuladores. E foi trazido o conceito de que isso nós vamos priorizar quando isso for um valor para nós. E isso vai ser um valor para a nossa igreja quando isso for um valor para nós enquanto pessoa. Quando nós vivenciarmos isso e reproduzirmos isso. E aí veio o conceito, a intencionalidade. A partir da intencionalidade, o conceito o que o Ricardo trouxe também no início, de trazer a perspectiva de trazer a informação gerar transformação na nossa vida. E é isso que as outras pessoas precisam perceber em nós. Elas precisam perceber em nossa vida esse processo. Então, a gente está muito em casa, no contexto de família, e ter a intencionalidade para com os relacionamentos com os filhos, para com quem a gente está próximo nesse tempo de isolamento. E que as pessoas, quando estão tão próximas de nós, elas acompanham muito esse nosso processo. Então, nós não somos pessoas prontas, nós somos pessoas em processo, mas precisamos ter intencionalidade, então, nesse processo da transformação, da informação gerar transformação. Foi isso aí. Obrigada. Maravilha, Elaine. Glória a Deus, esse grupo bacana trouxe tantas coisas boas.